A gente vive se perguntando o que acontece quando a gente morre. A grande questão, né? Exato. E hoje a gente vai mergulhar nesse mistério, mas por um ângulo, sim, bem diferente. Nosso guia é um livro de quase 100 anos, de 1930, chamado A Crise da Morte, de Ernesto Bozano. Um pesquisador fascinante. Muito. Ele fez algo super inusitado para a época, juntou dezenas de relatos de médiums de várias partes do mundo que supostamente descreviam como foi chegar do outro lado. E o que é incrível no trabalho dele não é nem a crença em si, mas o método. O Bozano agiu como um detetive de dados, sabe? Ele pegou todas essas histórias que não tinham nenhuma ligação entre si e começou a procurar por padrões, por semelhanças que ninguém esperaria encontrar. Exato. Então, nosso objetivo aqui não é dar uma de caça-fantasmas, provar se é verdade ou não. De jeito nenhum. A ideia é investigar os padrões que o Bozano encontrou. O que essas histórias de fontes tão diferentes têm em comum. É quase um estudo comparativo de relatos de viagem para um lugar desconhecido. Por onde a gente começa? Qual é a primeira sensação que esses relatos descrevem? É, sei lá, uma luz no fim do túnel, um juiz divino? Então, essa é a primeira grande surpresa, e é o padrão mais forte que o Bozano encontrou. A primeira sensação não é de morte, mas de estar mais vivo do que nunca. Mais vivo? Mais vivo. A consciência continua de uma forma tão fluida que a ideia da morte nem passa pela cabeça da pessoa. É a realidade ao redor que começa a ficar estranha, não a sensação interna. Como assim? A pessoa não sabe que morreu? Isso parece muito contraintuitivo. Totalmente. Tem um caso no livro de um soldado, um tal de Tiny Platts, que morreu em combate na Primeira Guerra. No relato dele, ele se sentia perfeitamente bem, em pé, no meio do campo de batalha. Nossa! E ele estava só esperando a próxima ordem para avançar. Ele não tinha a menor ideia de que o corpo dele estava caído a poucos metros dali. A mente continuou operando como se nada tivesse acontecido. Que loucura! A pessoa fica presa num loop sem entender o que houve. Como é que a ficha cai, então? A ficha só cai quando a evidência se torna impossível de ignorar. É o confronto com o irrefutável. Ok. A gente tem um relato de outro soldado, Jim Lowland. Ele conta que acordou de um sono sentindo-se ótimo, curado da doença que o tinha matado. A confusão só começou quando ele olhou para uma cama de campanha ao lado e viu o próprio corpo. Pálido, inerte. Nossa, isso deve ser um choque monumental. Ver a si mesmo como um objeto? E às vezes nem isso é o suficiente. Para o Jim Lowland, o golpe final foi quando 3 dos seus camaradas, que ele sabia que já tinham morrido, apareceram sorrindo e disseram para ele: "Bom dia, Jim, também as dos nossos." Ah, É nesse momento que a realidade se impõe. É o encontro com o impossível que quebra a negação. faz todo sentido. A sua própria percepção diz, eu tô vivo, mas o mundo ao redor tá gritando, não, você não está. Tem um outro caso bem curioso no livro de uma senhora, né, que houve uma conversa. Ah, sim, o caso da senhora que acorda se sentindo super bem e escuta 2 amigas conversando no quarto ao lado. E uma delas comenta: "Pobre coitada, ela era uma pessoa excêntrica." O uso do verbo no passado, isso a intriga. Claro. Ela tenta entrar na sala para corrigir, para dizer: "Ei, eu ainda estou aqui." Mas elas a ignoram completamente, como se ela fosse invisível. A confusão só acaba quando ela volta para o quarto e se depara com o próprio cadáver na cama. Poxa, que chato. Nem depois de morrer a gente se livra de ouvir os outros falando da gente pelas costas. Mas falando sério, imagino o terror e a confusão. Depois que a ficha cai de um jeito tão brutal, o que acontece em seguida? A pessoa entra em pânico, há um momento de paz, um julgamento. Qual é o próximo passo que Bozano identificou? Ótima pergunta. Porque o que vem a seguir é tão consistente quanto essa confusão inicial. E igualmente impressionante. Não é um juiz ou um portão celestial. É algo muito mais íntimo e avassalador. A pessoa revê a própria vida inteira, num instante. Bozano chama isso de visão panorâmica. O famoso "a vida passou diante dos meus olhos". Eu sempre achei que isso fosse só uma figura de linguagem, sabe? Coisa de filme.
Mas nesses relatos é literal. Completamente literal. E descrito com uma intensidade impressionante. O juiz Edmunds, um dos primeiros relatos do livro, ele não fala de uma simples memória. Ele descreve ver cada cena da vida dele gravada em fórmulas luminosas. Fórmulas luminosas? É. Não é lembrar, é reviver. E não é um processo calmo, não. Outro relato, do Dr. Eckley, descreve a experiência como um turbilhão de emoções que passa com uma rapidez incrível. Ele sentiu tudo de novo, o bom e o ruim, em uma fração de segundo. Isso é fascinante e assustador. Por que o Bozano achou isso tão importante? Porque ele encontrou exatamente a mesma descrição em outro grupo de pessoas, sobreviventes de experiências de quase morte. Ah, claro. Pessoas que se afogaram e foram ressuscitadas no último segundo, por exemplo, relatavam a mesmíssima visão panorâmica. Para o Bozano, isso era uma corroboração crucial. Ele tinha dois grupos, os que morreram e se comunicaram, e os que quase morreram e voltaram descrevendo o mesmo fenômeno raro e específico. Entendi. Para ele, isso diminuía muito a chance de ser só coincidência ou... Invenção. É uma validação cruzada, por assim dizer. Depois de uma experiência tão intensa de reviver a vida toda, a pessoa deve ficar exausta. Exatamente. E isso nos leva ao próximo padrão. Um período de descanso que os relatos chamam de sono reparador. O sono. Isso. Não é um coma, é mais como um desligamento para processar tudo. A duração varia. Para o soldado Tiny Platts, que teve uma morte violenta, o relato diz que durou quase uma semana. Para outros, pode ser bem mais curto. Entendi. É como se fosse um reboot do sistema, sabe? Uma transição necessária para se aclimatar à nova realidade, especialmente depois de uma morte traumática ou uma longa doença. Ok, então a pessoa acorda confusa, vê o próprio corpo, revê a vida toda, tira um cochilo, e aí? Ela acorda sozinha num lugar estranho. Qual é a primeira visão desse outro mundo? A primeira visão raramente é de um lugar, mas sim de pessoas. O padrão aqui é o do acolhimento. E não por figuras desconhecidas como anjos ou guias genéricos, mas por gente conhecida. Por entes queridos que já partiram. É um reencontro familiar. O juiz Edmunds foi recebido pela mãe. Um reverendo, identificado como Amicus, reencontrou a esposa, que passou a ser a guia dele. Que bonito isso. E a senhora que ouviu as amigas a criticando, teve um dos reencontros mais tocantes. Encontrou os dois filhos, que morreram crianças, mas que agora se apresentavam a ela como jovens adultos, radiantes. Nossa, mas e se a pessoa não era muito ligada à família? Ou não tinha ninguém esperando por ela? Ela fica sozinha? Aí entra um conceito que Bozano identificou como central em tudo isso. A lei de afinidade. Lei de afinidade. O que é isso? A ideia, segundo os relatos, é que você não é enviado para um lugar. Você é magneticamente atraído para um ambiente e para companhias que vibram na mesma frequência que você. Tudo de acordo com seu desenvolvimento moral e intelectual. Então o ambiente é um reflexo de quem você é. Precisamente. Isso explica as variações. O Dr. Eckley, por exemplo, ele mesmo admitiu no relato que não era uma pessoa muito espiritualizada em vida. Certo. Ele não foi recebido por parentes, mas por um grupo de espíritos desconhecidos com quem ele sentia afinidade. E o lugar que ele descreveu não era um paraíso brilhante. Era um ambiente nebuloso, que ele entendeu ser o reflexo do seu próprio estado interior. Quer dizer que não existe um céu ou inferno padronizado para todo mundo. Pelo que os relatos sugerem, não. É muito mais sutil. Um dos casos mais interessantes é o do Dr. Scott, um médico que se suicidou por causa de uma doença mental. Sim. Ele não descreve um inferno de punição e fogo, como a gente poderia esperar. Pelo contrário, ele se viu num grupo de espíritos que, como ele, não puderam desenvolver plenamente suas capacidades intelectuais na Terra. Que? Específico? Muito. Eram pessoas que tiveram vidas interrompidas, doenças mentais, limitações. E lá, eles se ajudavam mutuamente a continuar seu desenvolvimento. A afinidade, nesse caso, não era de culpa, mas de potencial interrompido. Isso é muito mais complexo e, de certa forma, mais justo do que a ideia tradicional de punição. Mas ainda tem uma coisa que eu não entendi. Como esse mundo funciona? Se as pessoas têm corpos, usam roupas, se encontram em moradas,
De que são feitas essas coisas? Agora você chegou no ponto que Bozano considerava a chave de tudo. A revelação mais radical desses relatos. Que é? O pensamento é uma força criadora. Peraí, como assim? Quer dizer que se eu pensar no sofá, ele aparece na minha frente? Isso. Isso soa como mágica de desenho animado. É. É a reação que todos temos. Parece fantasioso demais, né? Mas, segundo os relatos, não é a mágica arbitrária. É a física fundamental daquele plano. O ambiente, as roupas, a própria aparência, tudo é descrito como uma manifestação direta do pensamento. Tudo? Tudo. O espírito pensa em ter uma forma humana e assume. Pensa em estar vestido e está. Por isso, o outro lado parece, a princípio, uma cópia etérea do nosso mundo. É um ambiente de transição criado a partir das memórias e dos hábitos da Terra para facilitar a adaptação. Me dá um exemplo prático disso, tirado do livro. O soldado Jim Nolan, aquele que viu o corpo, ele menciona que a avó o levou para a morada dela. Não era uma casa de tijolos, mas a ideia de casa, o conceito de lar, manifestado de forma tangível para eles. Entendi. E não é um caos de criações individuais. Outro relato, de uma mulher chamada Felice Scatcherd, sugere que a criação dos ambientes é um trabalho colaborativo para manter a ordem e a harmonia. Mas a descoberta desse poder, ela é gradual. E como eles descobrem isso? Tem uma experiência fantástica de um soldado que descobre esse poder quase por acidente. Ele estava no chão, olhando para uma agulha de pinheiro e, por algum motivo, desejou intensamente que ela se transformasse numa agulha de aço. E, para o espanto dele, ela se transformou, na mão dele. Foi o primeiro vislumbre que ele teve da natureza plástica daquela realidade, de que a mente podia moldar a matéria ao redor. Então, se a gente juntar todas as peças, a mente continua, a identidade persiste, os laços de afeto nos atraem para grupos semelhantes e o próprio tecido da realidade é feito de pensamento. É um universo totalmente psicológico. Exatamente. A transição da vida física para a espiritual seria, em essência, a transição para um estado onde a consciência é a causa direta do ambiente, e não mais uma causa indireta, filtrada pelas leis da física material. Recapitulando então, o que o Bozano nos mostra não é uma religião, mas um conjunto de padrões que emergem de fontes independentes. A confusão inicial de não saber que morreu, a revisão panorâmica da vida, o reencontro com quem amamos baseado em afinidade e, o mais estranho de tudo, um universo moldado pelo poder do pensamento. E o que mais fascinava a Bozano era a consistência desses detalhes. Muitos dos médiuns, segundo ele, eram pessoas simples, que não tinham conhecimento prévio sobre esses assuntos, como a senhora Duffy, no caso da senhora criticada pelas amigas, ou a médium que transmitiu o relato do Dr. Scott. Certo. O argumento dele era quase estatístico. É muito mais provável que pessoas diferentes, sem se conhecerem, estejam descrevendo uma realidade comum do que, por puro acaso, inventando as mesmas histórias complexas com os mesmos detalhes inesperados e contraintuitivos. É um argumento poderoso, independentemente do que a gente acredite. Para deixar uma reflexão final, vamos voltar a um dos relatos, o de um homem chamado Blair Williams. Ele faz uma observação que me deixou pensando muito. Qual seria? Ele descreve nosso corpo físico como uma roupa muito apertada, que consegue conter e expressar apenas uma pequena parte da nossa verdadeira personalidade espiritual. A maior parte dela, segundo ele, permanece adormecida, latente na nossa subconsciência enquanto estamos vivos. Interessante. Se a gente levar isso a sério, nem que seja como uma metáfora, a grande questão que fica não é só sobre o que acontece depois da morte, é sobre o que está acontecendo agora. Que potencialidades, que capacidades, que vastidão da nossa própria consciência podem estar aí, adormecidas, só esperando o momento de se libertar dessa roupa apertada.